No firmamento inconstante do cinema americano existem estrelas, e depois existe Robert Duvall, um homem cujo nome não é apenas um crédito, mas uma declaração. Ele não é um ator, é a espinha dorsal de aço da atuação americana. A sua mera presença tem densidade gravitacional suficiente para curvar a órbita de qualquer filme, e seu olhar, sereno e fixo, pode abalar a estabilidade de um plano inteiro. Falamos do bisturi de raiva contida que acendeu Tom Hagen em O Poderoso Chefão, a força explosiva, visceral e até os ossos que ele desencadeou no Coronel Kilgore de Apocalipse Now, e a desoladora e crua honestidade que nos deu em A Força do Carinho, Tender Mercies. Estes não foram apenas papéis memoráveis, foram redefinições do próprio padrão da interpretação dramática. Duvall é o nome que provoca uma reverência instintiva nos diretores e ao qual até os maiores atores se aproximam com cautela, pois sabem que o seu brilho é tão potente que pode engolir o enquadramento por completo. Mas por trás desse fulgor cegador e dessa maestria inigualável, esconde-se a silhueta de um homem marcado a fogo pela dor. As cicatrizes são profundas. Os brutais anos enterrado no anonimato antes do triunfo. 3 casamentos rompidos que deixaram mais escombros do que recordações. E perdas talhadas tão profundamente em sua alma que o tempo não pôde substituir. Agora, aos seus 94 anos, a pergunta paira no ar como uma fumaça amarga. Resta alguma dor que o corte mais fundo do que as já vividas? Antes de adentrarmos nas rachaduras que formaram este talento monolítico, convidamos vocês a deixar um gostei como um humilde tributo a este homem que gravou seu nome na história do cinema com puro talento, uma resistência inabalável e uma vida cujas histórias o mundo ainda não ouviu por completo. É um paradoxo dilacerante, mas muitas vezes o caminho para o gênio não começa entre o calor e o abraço, mas em um lar modelado mais pelo dever ineludível do que pelo afeto genuíno. Robert Duvall veio ao mundo em um frio 5 de janeiro de 1931, em San Diego, Califórnia, com uma linhagem que cheirava a história e disciplina. Pelo lado de sua mãe, Mildred Virginia, corria o sangue dos ilustres. Sua herança era rastreada até o próprio general Robert E. Lee. Pelo lado de seu pai, William Howard Duvall, a moldura era de ferro fundido, um oficial naval em ascensão, cuja passagem ressoava com a autoridade de um homem destinado a se tornar contra-almirante. A casa, sim, lhe deu amor, mas não era a sua linguagem. O orgulho preenchia cada parede, mas o calor raramente conseguia amolecê-las. E Robert, o filho do meio de 3, manteve-se em um silêncio observador no epicentro de tudo, preso entre o eco estrondoso do dever militar e o fraco, quase imperceptível, puxão de algo inteiramente próprio, algo artístico. A América do final dos anos 30 e início dos anos 40, à beira da Guerra Mundial, apenas magnificou essa sensação de deriva existencial. A família Duvall se movia incessantemente de base em base. Anápolis, Maryland, o coração da Academia Naval do Sinais Mauricio, tornou-se o único lugar que vagamente pareceu familiar. Apenas quase. Nunca houve um verdadeiro lar. Apenas muros temporários e paisagens emprestadas. Um ano era um quartel costeiro. No seguinte, uma pequena casa militar, de cujas janelas se viam formações marciais e bandeiras hasteadas ao amanhecer. O jovem Robert aprendeu a lição mais triste. Não vale a pena desempacotar totalmente. Para quê? Quando uma nova transferência era sempre iminente, as suas lembranças ficaram dispersas pelas bases como páginas soltas, sem um cômodo central para chamar de coração de sua própria história. Anos mais tarde, Duvall confessaria com uma honestidade carregada de cansaço: "Eu era terrível em tudo, exceto em atuar." Esta frase, longe de ser uma simples autocrítica, revela a dor que arrastou toda a sua vida.
A sensação de estar fundamentalmente fora do lugar, em um mundo que lhe exigia cingir-se a um uniforme que o seu espírito se recusava a usar. No entanto, a ferida que penetrou mais fundo do que qualquer relocação física foi a distância silenciosa e crescente entre pai e filho. O almirante Duval era a encarnação do ideal americano, estoico, disciplinado, imune à emoção. Via em Robert o futuro que ele acreditava ser correto. Uma comissão militar, uma carreira naval, uma continuidade de seu legado. Mas Robert batia a um ritmo distinto. O seu formou-se na curiosidade, não no comando, na imaginação, não na hierarquia. E na luz implacável da sala de jantar familiar, duas figuras se separavam pelo brilho esmerado da madeira polida e pela pesada carga da decepção tácita. O abismo tornou-se inconfundível. Não houve gritos nem reprimendas ferozes, apenas a crueldade mais pesada do silêncio. Nesses instantes, Duval sentiu uma verdade mais pungente do que qualquer castigo. Nunca seria o filho que seu pai havia imaginado. Essa epifania não foi uma erupção, mas um lento assentamento, como uma sombra da qual nunca poderia sair por completo e que se instalou nas câmaras mais profundas do seu coração. Mas dessa sombra, assombrosamente, levantou-se a força que acabaria por defini-lo. As transferências intermináveis se converteram em lições magistrais de observação. A austeridade emocional do lar militar aguçou sua sensibilidade para a nuance, para o não dito. A dor de não pertencer lhe outorgou a habilidade excepcional de habitar outras vidas com uma honestidade brutal. E a ferida silenciosa causada pelas expectativas de seu pai se tornou o poço do qual extraiu algumas das atuações mais poderosas do cinema. Não herdou o comando da Marinha, mas sim herdou a sua disciplina inquebrantável. Não continuou o legado que seu pai havia planejado, mas cimentou algo infinitamente mais duradouro. Emergiu não endurecido, mas transformado, refinado pela solidão, fortalecido pelo silêncio e impulsionado pela coragem de seguir um caminho que ninguém havia traçado para ele. E assim, desse cadinho improvável, Robert Duval descobriu o presente mais raro de todos. O poder de converter a dor não expressa em arte inesquecível. Mas o tormento que moldou Robert Duval não se desvaneceu ao deixar o lar familiar. Apegou-se a ele, apertando o seu aperto à medida que o mundo exterior se mostrava mais frio e menos indulgente. Depois de obter um diploma de drama em 1953, uma escolha que sua família recebeu com uma dúvida sombria e palpável, ingressou no exército do Sisequirquenaiua e aprendeu rapidamente quão diferente era a vida real das fábulas heróicas que algum dia os jornais inventariam sobre ele. O cenário estava pronto para a seguinte batalha, a da sobrevivência do artista. Após obter seu diploma de drama e de uma breve e anódina estadia militar, o jovem Robert Duval, impulsionado por aquela linha de vida que sentiu ao atuar em uma pequena produção em Camp Gordon, Geórgia, 1953-1954, seguiu o instinto mais puro para a metrópole. Havia cumprido com seus deveres rotineiros, carregando sobre os ombros a incômoda carga das histórias militares, que nunca foram suas. Mas, ao terminar seu serviço, lançou-se na indômita selvagem e implacável da cidade de Nova York de 1955. Ali, o frio não era apenas uma condição climática. Sentia-se pessoal, um tipo de geada que cortava o tecido e penetrava até o osso. Seu quarto, se é que merecia esse nome, era uma caixa estreita de pintura descascada e uma única lâmpada mortiça, um espaço tão reduzido que, com os braços estendidos, podia tocar ambas as paredes. O jantar, frequentemente, limitava-se a uma migalha de pão amanhecido da delicatessen da esquina, comida lentamente em uma tentativa desesperada de convencer-se de que era suficiente para silenciar o rugido do estômago. Duval matriculou-se no prestigioso Neighborhood Playhouse sob a tutela de Sanford Meisner.
um ambiente onde a fome e o gênio conviviam em tensa harmonia. Estava rodeado de absolutos desconhecidos que um dia se converteriam em lendas imortais. Dustin Hoffman, Gene Hackman, James Caan. No entanto, naqueles anos crus, todos estavam lado a lado na mesma fila, esperando um café barato, envolvidos em casacos finos que ofereciam resistência nula contra o vento glacial do inverno. Seus apartamentos compartilhados não eram lares, mas sim câmaras de sobrevivência. Os radiadores estavam mortos, as tábuas do chão geladas, e os cobertores eram tão finos que o frio parecia respirar através deles. Duvall trabalhou em qualquer lugar que lhe garantisse a sobrevivência, empurrando carrinhos de correio antes do amanhecer, registrando compras de estranhos na Macy's ou agarrando um volante com os dedos azuis pelo frio cortante. Ele mesmo admitiu mais tarde que, algumas noites, racionava uma única maçã para 2 dias, rezando para que a leve mordida silenciasse a fome o suficiente para conciliar o sono. Mas há um detalhe que sublinha a sua férrea vontade. Nenhuma só vez, nem mesmo quando a exaustão lhe toldava a vista, faltou a uma aula de atuação. Sua disciplina, ironicamente herdada do militarismo que havia rejeitado, reorientou-se para a sua arte. A vida teatral não oferecia descanso. No Gateway Playhouse, atuou sem cessar. Picnic, Buzz Stop, The Crucible, Dark of the Moon, Dial M for Murder, A View from the Bridge. Toda uma década de trabalho incessante foi absorvida pela escuridão do anonimato. Muitas peças fecharam após poucas apresentações. Os cartazes eram arrancados tão rápido quanto eram pendurados. Os diretores de elenco o descartavam com um simples olhar. Os produtores o rotularam como demasiado simples ou pouco atraente. E mais de uma audição terminou com a porta se fechando antes mesmo que pudesse terminar a sua fala. Caminhava de volta para o seu minúsculo casebre com sapatos tão desgastados que, quando chovia, as suas meias tocavam o pavimento úmido. Outras noites, parava sob o resplendor das marquises, muito depois de as audições terminarem, seu hálito se condensando no ar gelado, observando como outros atores, com casacos mais quentes e estômagos mais cheios, subiam em táxis. Nesses momentos, perguntava-se, não com teatralidade, mas com uma dolorosa e pungente quietude, se Nova York sequer sabia que ele existia. No entanto, voltava dia após dia, impulsionado pelo fogo obstinado de um homem que nunca havia sido verdadeiramente visto, mas que se recusava rotundamente a desaparecer. E então, finalmente, chegou o ponto de inflexão. No modesto teatro Off-Broadway, sob a direção feroz e inflexível de Ulu Grosbard, Robert Duvall assumiu o papel de Eddie Carbone em A View from the Bridge, Panorama da Ponte. Algo dentro dele se quebrou para dar lugar à genialidade. Não interpretou o papel. Ele o habitou, respirou, sangrou. O próprio dramaturgo Arthur Miller inclinou-se para a frente em seu assento, com os olhos fixos, dando-se conta de que acabara de presenciar algo singular. Pela primeira vez, uma pessoa com poder viu realmente Robert Duvall. Não o jovem faminto preso entre empregos de sobrevivência. Não o ator perdido em uma década de peças esquecidas, mas o artista talhado por anos de quartos frios, refeições escassas e sonhos não respondidos. O prêmio Obie que se seguiu não foi apenas um troféu, foi uma absolvição. Foi a prova tangível de que cada manhã gelada, cada audição rejeitada, cada noite contemplando um teto que mal podia pagar, havia estado cinzelando-o, forjando-o, no que estava destinado a se converter. A partir desse momento, carregou uma verdade gravada em seus ossos. A grandeza não é outorgada, é ganha na escuridão, é talhada com a fome, é talhada com o frio, é talhada com as noites em que ninguém acredita em você, exceto você mesmo. Após anos de ser engolido pelo silêncio e o anonimato, o destino finalmente golpeou como um raio. Hollywood,
já não pôde ignorar Robert Duvall. Sua ascensão começou, não com o estrelato imediato, mas com uma presença ineludível que se deslizou silenciosamente em To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, em 1962, e se recusou a abandonar a mente do público. Seu personagem, Boo Radley, não pronunciou uma única linha, mas assombrou o filme como um fantasma esculpido na quietude. Talvez o fato de ter sido ignorado por tanto tempo me ensinou a fazer o silêncio falar. Refletiria mais tarde. No entanto, os anos 60 não lhe ofereceram piedade. Continuou sobrevivendo com papéis minúsculos, congelando-se em corredores fora das salas de audição, recebendo envelopes tão leves que ainda compartilhava apartamentos estreitos em Nova York, muito depois de ter pisado em um set de Hollywood. As portas da fama se abriram apenas o suficiente para que ele se postasse no limiar, mas nunca o bastante para que pudesse atravessá-las com confiança. Isto mudou em 1972. À idade de 41 anos, Francis Ford Coppola pôs Tom Hagen em suas mãos, e o poderoso chefão, The Godfather, impactou o mundo como um terremoto cultural. Duvall sobreviveu a jornadas de 12 horas junto a figuras como Brando, Pacino e Caan, homens cuja intensidade podia esmagar qualquer um que não estivesse preparado. Não se podia esconder naquele set, comentou. Todos tínhamos que ser excelentes em cada segundo. Sua tranquila autoridade se converteu na espinha dorsal emocional do filme, mesmo enquanto as longas noites sob luzes abrasadoras deixavam nele cicatrizes mais profundas do que o mundo jamais saberia. Mas foi então que chegou o filme que o empurrou ao limite absoluto, onde a sua própria existência se fundiria perigosamente com o papel. Apocalipse Now. Se o set de O Poderoso Chefão foi uma prova de intensidade, a produção de Apocalipse Now, 1979, submersa na selva filipina, foi uma imersão no caos mítico. Sob um calor de 110 Edg, aproximadamente 43 Reisro, e chuvas de monções que destruíam os cenários, a filmagem descontrolou-se. Helicópteros eram retirados no meio da cena, os atores desmaiavam, e os dias se dissolviam em noites sem descanso. Duvall manteve-se firme, descalço sobre a areia ardente, inalando poeira e combustível de jato, recitando falas enquanto ventos furiosos dobravam as palmeiras ao meio. Quando declarou a imortal frase, "Adoro o cheiro de napalm pela manhã", a calma arrepiante em sua voz não era atuação, era sobrevivência. "Foram as semanas mais duras da minha vida", afirmou. Nada naquele filme era fingido. A terrível experiência o forjou até convertê-lo em aço temperado. Por isso, quando chegou a Força do Carinho, Tender Mercies, em 1983, estava pronto para se quebrar de uma maneira completamente diferente. Não pelo calor ou pelo caos, mas pela vulnerabilidade nua. Aos seus 52 anos, Duvall, no papel do cantor Country Mac Sled, cantou cada nota ele mesmo. Ensaiou até que sua voz se rasgou e carregou décadas de dor enterrada no set a cada manhã. Algumas noites, desabava na cama de seu motel sem sequer afrouxar as botas. O Oscar que se seguiu a esta atuação se sentiu menos como um triunfo pessoal e mais como o pagamento por cada noite solitária e faminta que o havia moldado. Para quando chegou Lonesome Dove, Pombo Solitário, em 1989, Duvall havia se convertido em uma força da natureza. Como Gus McCrae, cavalgou sob o calor abrasador do Texas, engoliu poeira até queimar a garganta e permaneceu a cavalo muito depois de suas pernas tremerem. Forçou-se a rodar cenas noturnas que outros atores suplicavam para evitar, infundindo no personagem uma vitalidade que desafiava a fadiga que o consumia. "Alguns papéis cavalgam você mais forte do que você os cavalga", brincou. Mas a equipe de produção via a verdade na forma como voltava mancando e em silêncio para o seu trailer. Depois veio The Apostle, o Apóstolo, em 1997, um papel que o devorou por completo. Ele o escreveu, o dirigiu, o financiou e viveu dentro dele. Durante meses, só dormiu em flashes, levantando-se antes do amanhecer para desmembrar páginas do roteiro,
procurar locações ou sussurrar falas no ar frio da manhã. Os membros da equipe o encontravam frequentemente sozinho antes do amanhecer, exausto, mas recusando-se a transigir nenhuma migalha de honestidade. Quando o filme arrecadou mais de 21 milhões de dólares, não foi apenas um sucesso. Foi o rugido de um homem que se recusava a permitir que Hollywood medisse seu valor. Mesmo em seus 70 e 80, o trabalho nunca se suavizou. Em A Civil Action, Ação Civil 1998, mergulhou em transcrições legais até que pôde recitá-las meio dormido. Em The Judge, O Juiz, 2014, proferiu pesados monólogos judiciais sob luzes sufocantes, agarrando-se a uma cadeira entre tomadas, não por fraqueza, mas para reservar cada grama de força para os golpes emocionais que se recusava a amortecer. Quando as câmeras rodavam, acendia-se com a mesma fome que carregou como o jovem ator desconhecido que uma vez caminhou pelas ruas de Nova York com os bolsos vazios e sonhos impossíveis. Através de cada triunfo e cada noite esgotante, Robert Duvall agarrou-se ferozmente a uma verdade gravada nele pela adversidade. A grandeza não se forja no conforto. Constrói-se na poeira, no suor, nos dias longos e nas noites ainda mais longas, com a devoção incansável de um homem que se recusa a quebrar. Levantou-se de quartos frios e carteiras vazias, até alcançar um patrimônio de mais de 70 milhões, não através de atalhos, mas através da pura resistência. Não ascendeu rápido, ascendeu corretamente. E ascendeu porque nada neste mundo pôde fazê-lo parar. O sucesso pode elevar um homem para a luz, mas as sombras que projeta podem cortar com a mesma profundidade. E para Robert Duvall, essas sombras ocultaram feridas tão silenciosas, tão finas quanto uma navalha, que só um homem que a sobreviveu poderia sentir a sua pontada. Mesmo no auge de sua aclamação no início dos anos 80, o custo da excelência o envolveu como um cabo que se aperta. Durante a filmagem de A Força do Carinho, onde ofereceu a atuação que definiria a sua arte, viveu um cabo de guerra silencioso com o diretor Bruce Beresford. Não houve gritos nem portas batendo, apenas duas visões colidindo nos espaços tranquilos entre um ação e um corta. Duvall lutou pela verdade de uma alma quebrada. Beresford lutou pela estrutura do filme. Preso entre essas forças, Duvall carregou a exaustão como uma tempestade privada. No entanto, nunca levantou a voz, nunca permitiu que o ego se derramasse no cômodo. Sua moderação não era fraqueza. Era uma disciplina forjada ao longo de toda uma vida. O trabalho se manteve puro porque ele escolheu sangrar para dentro, não para fora. Em um mundo que recompensa o volume, ele escolheu a virtude. Mas nada o preparou para a ferida que chegou anos depois. Uma ferida que não proveio de uma cena, mas de um contrato. Quando O Poderoso Chefão, Parte 3, The Godfather, Parte 3, entrou em produção em 1990, o mundo assumiu que Tom Hagen se sentaria mais uma vez ao lado de Michael Corleone. Mas por trás das portas fechadas, desenrolou-se uma verdade que cortou mais fundo do que qualquer roteiro. A verdade que se revelou a portas fechadas foi mais cortante do que qualquer linha escrita para a tela. Quando se preparava a produção de The Godfather Part 3, a cidade assumiu o regresso do conselheiro legal, Tom Hagen. No entanto, Robert Duvall foi avaliado em uma fração minúscula do que era oferecido a seus coprotagonistas. Era um número, sim, mas os números têm o poder de infligir uma humilhação profunda. Os números podem ferir a dignidade. Duvall não bramiu de raiva, não suplicou, simplesmente declarou com uma inteireza desoladora: se pagavam a Pacino o dobro do que me pagavam a mim, de acordo, mas não 3 ou 4 vezes. Não era a amargura. Era a dor calada de um homem que havia entregado a sua alma ao seu ofício, só para descobrir que o mundo às vezes mede o valor pelo ruído, não pela profundidade. Quando se retirou da mesa de negociações, fê-lo sem espetáculo.
Sem acusações públicas, sem pontes queimadas, apenas com uma classe de valentia humana que raramente chega às manchetes. A valentia de saber quando dizer não, mesmo quando o coração grita sim à arte e ao legado. O público sentiu falta de Tom Hagen, mas só Duvall conheceu o luto por trás daquela cadeira vazia na mesa dos Corleone. Essa dor, esse sutil rasgo nas bordas do espírito, não era novo. Era parte de um padrão tácito que o havia seguido durante décadas. Hollywood, uma cidade deslumbrada pelos fogos de artifício, frequentemente lutava para ver o resplendor de uma chama constante. Duvall era o tipo de ator que construía atuações a partir do silêncio, da moderação, de verdades demasiado pequenas para o aplauso, mas demasiado poderosas para serem ignoradas. E, no entanto, precisamente porque nunca exigiu atenção, foi às vezes passado por alto por sistemas que recompensam o mais barulhento, não o melhor. Houve cartazes onde o seu nome caía abaixo daqueles a quem silenciosamente superava. Filmes onde seu salário ficava enormemente atrás do esforço emocional que carregava. Temporadas de prêmios onde o seu trabalho mais fino afogou-se sob campanhas mais ostentosas, mas nenhuma só vez arremeteu, queixou-se ou culpou. Em troca, levou essas afrontas como uma vez levou a solidão de sua infância. Para dentro, em silêncio, convertendo-as em uma resolução de ferro. Seus personagens podiam trovejar ou sussurrar, mas o homem debaixo deles movia-se pela vida com uma força mais suave, a força de perdurar sem amargura. Isso é mais raro do que qualquer Oscar. Talvez a janela mais clara para a sua alma proveio das histórias que se recusou a reivindicar. As pessoas uma vez o pintaram como um herói militar, um soldado endurecido na batalha. Ele os corrigiu com uma risada suave. A verdade é que mal me qualifiquei com o M1. Em um mundo construído sobre o embelezamento, ele escolheu a honestidade. Em uma indústria baseada na ilusão, ele escolheu a integridade. Em última análise, a lição maior que deixou não foi sobre cinema, mas sobre a dignidade silenciosa de sustentar o seu próprio valor, mesmo quando o mundo esquece como medi-lo. Robert Duvall nunca permitiu que a injustiça o tornasse frio. Permitiu que o tornasse sábio. Transformou o dessert em fortaleza, a decepção em disciplina e o rasgo em humildade. É uma das ironias mais cruéis da vida que um homem possa batalhar através das tempestades mais ferozes de Hollywood. Mas ainda assim, ser derrotado pela dor silenciosa que espera atrás de sua própria porta. Robert Duvall podia carregar o peso de personagens que exigiam tudo dele, mas nada o havia preparado para a pontada que definiria o seu primeiro e mais devastador amor. Começou em 1964, em um momento cheio de esperança, quando o mundo mal começava a sussurrar o seu nome. Conheceu Barbara Benjamin, uma mulher cuja presença se sentiu como uma porta para o calor que havia ansiado toda a sua vida. Movia-se com a graça fluida de uma bailarina do show de Jack Gleason, e a sua risada suavizava qualquer cômodo que tocava. Tinha 2 filhas pequenas, e quando Robert sentiu pela primeira vez as suas pequenas mãos envolverem os seus dedos, algo profundo se agitou nele, um anseio de família própria, da suavidade e da pertença que haviam estado ausentes em sua infância de disciplina e distância. Seus primeiros anos juntos se desenrolaram como um milagre terno. Entre audições e dias esgotantes no set, voltava para um lar vibrante com o tipo de ruído que cura, giz de cera espalhado sobre a mesa, pequenos sapatos junto à porta, o matraquear de passos emocionados correndo para recebê-lo. Aprendeu a ler contos para dormir com uma voz que tremia pela inexperiência, mas brilhava pela sinceridade. Os amigos diriam mais tarde que ele parecia diferente então, mais leve, quase sem cargas, como se o fogo que alimentava a sua atuação finalmente tivesse encontrado um lugar tranquilo para repousar. Para um homem moldado pelo silêncio, esse lar era um universo novo, quente, desordenado, vivo
e cheio de uma ternura que nunca havia conhecido verdadeiramente. Era o mais próximo que havia tido de uma infância própria. Mas é uma das verdades mais cruéis da vida que um homem possa sobreviver à guerra na tela, ao caos no set e às selvas de Hollywood, e ainda assim seguir indefeso diante da angústia que espreita nos cantos tranquilos de seu próprio lar. À medida que a carreira de Robert Duvall disparou no final dos anos 60 e início dos anos 70, o delicado espaço entre ele e Bárbara esticou-se de maneiras que nenhum pôde verbalizar. As filmagens roubavam-lhe meses inteiros. As jornadas de 12 horas despojavam-no de energia até que voltava para casa sem nada mais para dar. Às vezes, quando abria a porta depois de uma longa filmagem, era a solenidade quieta de Tom Hagen que entrava primeiro, não o calor de Robert. Bárbara, equilibrando o trabalho, a maternidade e o peso de 2 pequenos corações que o adoravam, tentou manter unido um mundo que lhe escapava das mãos. Sussurraram garantias através de linhas telefônicas cheias de estática, abraçaram-se em cansados encontros de meia-noite e rezaram para que a próxima temporada fosse mais amável. Mas até o amor mais profundo às vezes não pode se sustentar contra a força implacável de uma vocação que exige a alma como pagamento. E assim como com o poderoso chefão, o silencioso sacrifício de Duvall teve um custo incalculável, marcando o início de um padrão de perdas que o perseguiria através de 3 casamentos falidos. A dissolução de seu primeiro casamento com Barbara Benjamin não foi o resultado da fúria ou da traição, mas de uma forma mais lenta e dilacerante de fracasso. Algumas distâncias não crescem pela raiva, mas pelo esgotamento, por 2 almas cansadas que perdem a força para estender a mão uma para a outra. Sua ferida mais profunda, no entanto, proveio de uma esperança que mal se atreveram a nomear: o anseio de um filho próprio. Tentaram em ciclos silenciosos de esperança ascendente e colapso tranquilo. Bárbara, às vezes, virava o rosto para que Robert não visse suas lágrimas. Ele a abraçava com força, sentindo-se inútil no único lugar onde mais desejava ser forte. Quando um médico finalmente fechou a porta ao seu sonho, Duvall mascarou sua devastação com um sorriso fraco. Suponho que estou atirando a esmo. Mas por trás da piada vivia uma dor que nunca o abandonou. O temor de um homem de que a ternura que havia buscado desde a infância nunca ficaria em suas mãos. Para Bárbara, a dor era dupla: o filho que nunca teria e a lenta e dolorosa compreensão de que o homem que amava estava sendo consumido não por ela, mas pelo mesmo sucesso que ela uma vez havia celebrado. Uma amiga recordou tê-la visto parada no limiar depois que Robert partiu para outra longa filmagem, com as mãos agarradas ao batente da porta, seus olhos seguindo-o até que desaparecia, como se já intuísse que até o amor poderia não ser suficiente para mantê-lo em casa. Ao final, não foi uma discussão explosiva, nem um momento terrível o que os quebrou. Foi o lento desvanecimento do calor em um silêncio que não acusava, mas que doía com quietude. As conversas perderam a sua espontaneidade. Os pequenos mal-entendidos se depositaram entre eles como poeira que ninguém tinha a energia de varrer. Após 11 anos de amar, tentar, sofrer e tentar de novo, enfrentaram a verdade que nenhum queria nomear. O casamento havia murchado sem salvação. O seu divórcio em 1975 foi realizado com dignidade, sem escândalos nem manchetes hostis, mas não sem devastação. Porque o corte mais profundo não foi entre marido e mulher, mas para as 2 meninas pequenas que haviam amado Robert com a devoção sem reservas que só as crianças conhecem. Deixou para trás desenhos de cera ainda grudados na geladeira, os pequenos sapatos arrumados junto à porta, a lembrança de pequenos pés correndo para saudá-lo. Bárbara admitiu que perguntaram por ele durante meses, carregando a sua confusão em perguntas suaves que lhe quebravam o coração. Ele volta para casa esta noite? Quando Robert fechou aquela porta pela última vez, não apenas abandonou uma casa,
Afastou-se do mais próximo da paternidade que jamais havia conhecido. Anos depois, quando alguém perguntou com delicadeza sobre a família, sua voz afinou-se até se converter em um sussurro. Pensei que talvez já teria filhos. Não era remorso, mas algo muito mais frágil. A dor calada de um homem que segurou o amor com cuidado, mas o viu deslizar através dos espaços que nunca pôde reparar. O mundo recorda Robert Duvall como um titã do cinema, mas na alegria, na esperança e no colapso deste primeiro casamento, vemos a verdade mais profunda de sua humanidade. Um homem que podia viver 1000 vidas na tela, mas que não pôde agarrar-se à única vida que seu coração mais desejava. Passaram 6 anos entre o colapso silencioso de seu primeiro casamento e o momento em que a vida lhe ofereceu uma oportunidade frágil e bruxuleante de começar de novo. Para 1981, quando conheceu Gail Youngs, Duvall já não era o marido idealista. Era um homem mais velho, salpicado de dor, carregando as contusões invisíveis da família que quase havia construído e perdido. E então chegou Gail, inquieta, magnética, cheia de uma faísca artística selvagem que parecia vibrar ao seu redor. Onde sua primeira esposa era a calma e a estabilidade, Gail era puro fogo e movimento. Uma mulher cuja risada podia preencher um cômodo e cuja presença fazia com que até os espaços silenciosos se sentissem elétricos. Seus primeiros dias juntos resplandeceram com uma luz que ele não havia sentido em anos. Jantares que se estendiam além da meia-noite, trocando ideias, desafiando-se criativa, emocional e espiritualmente. Ela o empurrou de maneiras que o assustaram e o comoveram, fazendo-o sentir-se jovem de novo. Pela primeira vez desde o seu divórcio, permitiu-se perguntar cautelosamente, quase com medo, se o amor ainda tinha espaço para ele. A ilusão da cura o envolveu. Os amigos sussurravam que Robert parecia mais leve, como se o peso que havia carregado por tanto tempo finalmente tivesse se afrouxado. Houve fins de semana em que desapareceram no campo, dirigindo com as janelas abaixadas e a música a todo volume. O mundo exterior esquecido. Por um momento, longo o suficiente para ser perigoso, permitiu-se acreditar que este casamento poderia curar o que o último havia quebrado. Mas o fogo, mesmo quando aquece, pode abrasar. À medida que os meses se converteram em anos, a mesma intensidade que os havia unido começou a colidir e a acender-se. Suas personalidades brilhantes, teimosas e profundamente emocionais colidiram como frentes climáticas. Gail ansiava por um companheiro completamente presente. Robert Duvall, constantemente absorvido por personagens, roteiros e os fantasmas dos papéis que se agarravam a ele, muito depois de as câmeras pararem de rodar, desvanecia-se em si mesmo sem pretender. Onde Bárbara havia aceitado a distância com uma dor calada, Gail Youngs a enfrentou com tempestades, lágrimas, vozes elevadas, longas noites de perguntas não resolvidas. Ela queria ser vista. Ele queria ser compreendido. Nenhum dos dois se deu conta de quão afastados podiam estar esses dois desejos. E, sobretudo, persistia uma sombra da qual Robert nunca escapou. O luto de seu primeiro casamento, o medo de falhar de novo, a dor de um lar perdido. Carregava-o como uma segunda pele. E, embora nunca tenha sido a sua intenção, essa velha ferida moldou cada silêncio, cada hesitação, cada momento em que se retirava um passo quando ela precisava que ele se aproximasse. O lar, antes vibrante, começou a atenuar-se. As paredes que antes haviam ressoado com risadas agora abrigavam uma tensão tácita. As refeições se encurtaram. As portas se fecharam com mais força. As noites se alongaram e se tornaram separadas. Em 1986, depois de apenas 4 anos de tentar, lutar e ansiar, chegaram a uma verdade que nenhum queria, mas que ambos reconheceram. Podiam amar-se profundamente e ainda assim não encaixar. O divórcio chegou em silêncio, sem escândalos nem gritos,
simplesmente dois corações retirando-se antes que se ferissem irremediavelmente. Depois, Gale admitiu suavemente. Ele sentia as coisas mais profundamente do que nunca disse. E ela tinha razão. Robert se foi não com raiva, mas com outra peça de si mesmo desgastada. Sem filhos, sem família duradoura. Apenas a pesada realização de que até um amor apaixonado e ardente pode falhar em manter você aquecido. Para o mundo, seguia sendo um titã do cinema americano. Mas por dentro, carregava uma verdade mais tranquila. Alguns corações não se quebram com explosões, mas com um desvanecimento lento e inevitável. E para um homem que havia passado a sua vida ansiando por um lugar seguro ao qual pertencer, o final do seu segundo casamento foi mais do que um adeus. Foi outro recordatório de que a felicidade, não importa com que ferocidade a busque, pode deslizar entre os seus dedos como fumaça. Após o colapso silencioso de seu segundo casamento, Robert Duvall passou 5 longos anos vertendo-se em papéis que consumiam qualquer força que lhe restava. A fama expandia-se ao seu redor como um eco. Os prêmios o encontravam. Os roteiros chegavam carregados de expectativas. E, no entanto, quando a filmagem terminava e o último membro da equipe abandonava o set, entrava em um silêncio tão completo que se sentia quase físico. O mundo via triunfo. Ele vivia o resplendor vazio deste. Assim que, quando Sharon Brophy entrou em sua vida em 1990, não chegou como uma faísca ou uma tempestade. Chegou como a quietude, uma classe de calma que a maioria das pessoas nunca aprende a sustentar. Uma bailarina com uma disciplina impecável e uma serenidade ganha, não atuada. Manejava-se com uma força silenciosa que o intrigou de imediato. Sua conexão cresceu lentamente, deliberadamente, quase com timidez, como duas pessoas temerosas de quebrar algo delicado. Sharon não preencheu o cômodo com ruído. Ela o suavizou. Admirava o seu ofício sem tentar viver dentro dele. Escutava mais do que falava. E para Robert, que havia vivido tantos anos entre avalanches emocionais e rasgos privados, sua doçura se sentiu como um porto seguro. Em 1991, casaram-se em uma cerimônia pequena o suficiente para se sentir privada e sincera o suficiente para se sentir esperançosa. Por um momento, permitiu-se acreditar que talvez o amor não tivesse que ser grandioso para ser duradouro. Os amigos o viram relaxar, respirar com mais facilidade, recostar-se em sua cadeira em vez de permanecer à beira dela. Sharon lhe trouxe uma estabilidade que nunca havia experimentado, um ritmo tranquilo o suficiente para que finalmente pudesse escutar o seu próprio pulso novamente. Mas as verdades mais difíceis da vida não são sempre ruidosas. Algumas chegam como marés lentas, mudando tudo antes que ninguém se dê conta de que se moveram. À medida que os meses se converteram em anos, Robert começou a afundar-se mais profundamente no mundo interior e solitário que vinha com a idade e décadas de esforço emocional. Atuar sempre o havia consumido, mas agora se converteu em um refúgio, um ao qual Sharon nem sempre podia entrar. Sua vida, moldada pelo movimento e a expressão, ansiava por experiências compartilhadas. Jantares comidos juntos, manhãs sem pressa, conversas que divagavam sem necessidade de um propósito. A vida de Robert havia se convertido em ciclos de imersão total e retirada total. Semanas filmando, seguidas de dias em que mal falava, enquanto se desprendia dos restos do personagem que havia encarnado. Ela se aproximou dele de maneiras suaves e esperançosas. Ele respondeu de maneiras intermitentes e incompletas. Não brigaram. À deriva. Não se feriram mutuamente. Perderam-se um ao outro em incrementos silenciosos e devastadores. A casa permaneceu pacífica, quase demasiado pacífica, um lugar onde o silêncio começou a acumular-se nos cantos como poeira. E houve momentos, pequenos mas reveladores, em que Sharon se sentou sozinha na sala de estar, esperando que voltasse de uma filmagem,
só para se dar conta de que já não sabia que versão dele entraria pela porta. A eterna batalha entre o artista que consome e o homem que anseia seguia a sua marcha inexorável. Robert mesmo sentiu a mudança, o lento desmoronamento de seu terceiro casamento, a pontada de querer dar mais, mas encontrando que os anos haviam talhado vazios dentro dele que ninguém mais podia preencher. Para 1995, depois de 4 anos de tentar suavemente, de aproximar-se com cautela e de amar em silêncio, separaram-se. Sem portas batendo, sem acusações, apenas 2 pessoas de pé entre os suaves escombros de um amor que havia sido bom, mas não o suficiente para sobreviver o peso de 2 solidões muito diferentes. Saiu carregando uma verdade mais pungente do que o arrependimento. Nem todo amor fracassa porque se extingue em chamas. Alguns fracassam porque piscam demasiado suavemente. Porque 2 vidas que têm boas intenções ainda não podem se encontrar na mesma luz. E para Robert, este terceiro final não foi uma tempestade, nem uma quebra, apenas uma dor tranquila, o tipo que persiste muito depois do adeus final, ensinando-lhe mais uma vez que até os corações mais gentis nem sempre podem encontrar um ritmo juntos. 6 anos depois do desmoronamento silencioso de seu terceiro casamento, quando a poeira mal tinha se assentado ao redor de outra pena, Robert Duvall entrou sem saber no capítulo que mudaria tudo. E começou não com paixão nem drama, mas com uma parada ordinária em uma padaria em Buenos Aires em 1996. Ele tinha 65 anos, um homem desgastado por 3 casamentos falidos e uma vida dedicada a carregar personagens mais pesados do que a maioria das pessoas jamais conheceria. Ela, Luciana Pedraza, tinha 24, entrando na loja com a facilidade desprevenida de alguém que ainda não havia aprendido quão cruel podia ser o amor, e parada a mais de 4 décadas de distância dele. 41 anos se interpunham entre eles, uma brecha de idade tão vasta que pôde ter terminado a história antes que começasse. No entanto, algo no olhar firme de Luciana o desarmou instantaneamente. Mais tarde admitiu, quase envergonhado. Sentiu uma suavidade que não sabia que ainda tinha. Ela viu além da lenda, além dos prêmios, além da armadura, até chegar ao homem que havia estado ansiando silenciosa e dolorosamente por um lar que não desmoronasse sob ele. Começaram lentamente, com cautela, caminhando pela estreita ponte entre a esperança e o medo. Ele voava de um lado para o outro dos sets de filmagem até a Argentina, só para compartilhar uma refeição na frente dela. Ela escutava a solidão que ele ocultava atrás dos papéis. E pela primeira vez desde que era jovem, sentiu que uma porta dentro dele estava se abrindo. A porta que acreditou enferrujada e fechada para sempre. O casamento não chegou rapidamente. Demorou 9 anos pacientes antes que dissessem sim, aceito em 2005. Ela tinha 33 anos. Ele tinha 74. E para então, haviam sobrevivido a longas distâncias, ao julgamento público e ao sussurro implacável de que a brecha de 41 anos era demasiado ampla para salvá-la. Mas a salvaram de qualquer maneira. Em seus primeiros anos como marido e mulher, a vida se suavizou ao seu redor. Manhãs lentas em sua fazenda na Virgínia, tango flutuando pela sala de estar, noites onde ela preparava café enquanto ele praticava falas no quarto ao lado. Os amigos diziam que ele começou a sorrir de maneira diferente, mais livremente, como se a velha tensão em seus ombros finalmente tivesse relaxado. Mas até o amor mais gentil deve resistir às tempestades. À medida que cruzava seus 70 tardios, a exaustão se fez presente. As falas demoravam mais para serem memorizadas. Os sets de filmagem o drenavam mais do que antes. Luciana, ainda em seus 30, cheia de movimento e força, às vezes se sentia caminhando na frente dele, dividida entre sua juventude e o homem que amava. Houve desacordos.
Noites de silêncio, momentos em que ela questionou se o amor poderia sustentar duas vidas, envelhecendo a diferentes velocidades. Mas cada vez que a distância os ameaçava, um deles se adiantava primeiro. Aprenderam a encontrar-se no meio, imperfeita, teimosa e intencionalmente. E então chegaram os anos que transformaram o voto em devoção. Os anos em que o amor deixou de ser um sentimento e se converteu em uma disciplina da alma. À medida que Robert cruzava os 80, depois os 85, depois os 90, a idade começou a escrever suas verdades em seu corpo com mão inquebrantável. Seus passos se fizeram lentos e cuidadosos. Suas mãos tremiam ao levantar uma xícara, e algumas manhãs chegavam envoltas em uma dor silenciosa que não podia nomear. No entanto, Luciana, agora em seus 40 e depois em seus 50, ficou. Aprendeu a linguagem de seu envelhecimento. As pílulas dispostas em pequenos pratos ao amanhecer, o ritmo mais lento de seus passeios pela fazenda, a forma como às vezes buscava palavras que uma vez invocou sem esforço. Ela memorizou cada instrução médica como se aprendesse um novo roteiro. Mas desta vez, o papel não foi interpretado, foi vivido. Ela o estudou quando a fadiga lhe roubava o equilíbrio. Sentou-se através de longas consultas, segurando sua mão, seu polegar traçando círculos que lhe diziam que não enfrentava o tempo sozinho. Dançou tango com ele mais lentamente agora, ajustando seu ritmo ao homem que uma vez se moveu como fogo, mas que agora balançava como uma chama lutando contra o vento. E ainda o amava feroz, silenciosa e diariamente. E mesmo nesta devoção, houve noites que ninguém viu. Noites em que chorou suavemente em seu travesseiro, lamentando a verdade que não podia mudar, que algum dia teria que caminhar mais longe do que ele poderia seguir. Noites em que ele se desculpou em um sussurro, sentindo o peso de converter-se em quem precisava em vez de quem dava. Mas este casamento, ao contrário dos 3 que vieram antes, não se quebrou. Robert Duvall hoje é um homem que carrega o peso de 94 anos e uma vida épica. É um testamento vivente à verdade de que a grandeza se forja na adversidade e que a paz, quando chega, o faz nos termos mais inesperados. Os golpes da vida, os reveses, a dor do vazio familiar, a distância que quebrou 3 amores, não o definiram. O moldaram. Em Luciana, encontrou não um fogo que o consumisse, mas a quietude que finalmente lhe permitiu descansar. Sua história não é apenas a de um gigante de Hollywood, mas a de um homem que lutou toda a sua vida por um lar. E só o encontrou quando deixou de buscar uma chama e aceitou uma vela constante. Seu legado não é apenas o do ator, é o de um ser humano que aprendeu a lição mais difícil de todas. O respeito se ganha no silêncio, o amor se sustenta com a disciplina e as feridas mais profundas, se carregadas com dignidade, transformam-se em sabedoria. A união com Luciana dobrou, balançou. Aprendeu a respirar em meio às tempestades e manteve-se de pé não porque fosse fácil, mas porque ambos o escolheram uma e outra vez, mesmo nos dias em que escolher requeria uma dose extra de coragem. O amor, descobriram, não se mede em anos de conforto, mas na vontade de ficar quando a vida se torna pesada. Para 2025, haviam compartilhado 29 anos juntos, 20 deles como marido e mulher. O capítulo mais longo, mais estável e mais transformador de toda a sua existência. Nunca tiveram filhos, mas criaram algo igualmente duradouro. Uma vida construída não sobre linhagens de sangue, mas sobre a ternura constante. Juntos, restauraram lares para famílias necessitadas no norte da Argentina. Juntos, cuidaram da terra tranquila de sua fazenda na Virgínia, extraindo vida do solo de uma maneira que refletia como extraíam cura um do outro. Juntos, sentavam-se em sua varanda a cada entardecer, vendo o sol afundar-se atrás das colinas, como se contassem os dias não com medo, mas com gratidão.
E nessas suaves horas alaranjadas, Robert por fim compreendeu o que lhe havia iludido em seus 3 primeiros casamentos. A grandeza do amor não se encontra no fogo que inicia uma história. Encontra-se na mão que fica quando o mundo se atenua. Mas a cura, mesmo em seu ponto mais forte, continua sendo frágil. Justo quando Robert Duvall encontrou uma paz delicada junto a Luciana, a vida golpeou com o tipo de impacto que silencia um lar. No ano 2000, aos seus 69 anos, depois de sobreviver à angústia e reconstruir-se, o telefone tocou e as palavras do outro lado o cortaram diretamente. Seu irmão mais novo, John Duvall, de apenas 62 anos, havia morrido após uma repentina crise médica provocada por complicações de um câncer que havia mantido quase em privado. O homem que havia entendido Robert muito antes de o mundo conhecer o seu nome, havia partido. E nesse único e dilacerante momento, algo ancestral dentro dele simplesmente se quebrou. John nunca foi o barulhento, nunca o que precisava de aplausos. Enquanto Robert vivia sob as luzes, John vivia da verdade, um advogado de entretenimento, firme e com os pés na terra, cuja integridade se converteu em uma moeda rara em Hollywood. Se seu pai havia sido a disciplina, John era a decência. Se seu lar da infância havia estado marcado pela distância, John carregou o calor que a suavizava. Era a única pessoa que conhecia o menino que Robert havia sido antes que a fama o remodelasse. Robert sussurrou uma vez a um amigo: "Ele me entendeu antes que o mundo." Perder a John não foi perder um irmão. Foi perder a testemunha de sua origem. A única pessoa que recorda as rachaduras e as sombras das quais você não fala. As semanas posteriores ao falecimento de John se converteram em alguns dos dias mais escuros e asfixiantes da vida de Robert. Não foi um luto ruidoso, mas o tipo tranquilo que te rouba o hálito. Luciana o viu mover-se como se a gravidade tivesse duplicado. Sentava-se durante horas na varanda, com as mãos frouxas, o olhar fixo no nada, engolido por lembranças que se apertavam ao seu redor como um torno. Às vezes sussurrava o nome de John tão suavemente que mal existia. Outras vezes não dizia nada. O silêncio se convertia no único idioma que a dor lhe permitia, mas o tremor estava ali. Na pausa antes de responder perguntas, no olhar distante quando a infância era mencionada, na forma como sua voz se afinava ao falar de família. Perder um irmão é perder uma bússola. Perder quem entendia seus silêncios é perder o mapa de regresso a si mesmo. No entanto, em meio a esse naufrágio, algo mudou, não ruidosamente, mas com uma gravidade que o remodelou. Começou a ver a vida não como uma série de papéis e galardões, mas como uma frágil rede de conexões, as que havia perdido, as que havia quebrado, as que ainda tinha tempo de proteger. Uma manhã, enquanto Luciana preparava café, ele disse em voz baixa: "Oxalá John tivesse te conhecido por mais tempo." Uma frase simples, mas dentro dela vivia uma vida de dor e gratidão. Foi o som de um homem que se dava conta de que o amor, em qualquer forma, é dolorosamente finito. A ausência de John não quebrou Robert Duvall, mas o humilhou, o suavizou, o abriu de uma maneira que nenhum filme poderia conseguir. E nesse espaço suavizado, a vida que estava construindo com Luciana ganhou um significado mais profundo, quase sagrado. Não nasceu do medo de perder, mas da escolha feroz de agarrar-se ao que restava. Algumas perdas aquietam um homem. Outras o partem em dois antes que a última ferida tenha sequer começado a curar. Quando a dor regressou em 2022, não sussurrou. Chegou como uma navalha, afiada, implacável, sem pedir desculpas, e levou James Caan. Para o mundo, James era Sonny Corleone. Para Robert Duvall, era o irmão de coração selvagem que havia escolhido para si mesmo. Seu vínculo não se construiu em tapetes vermelhos, mas nas trincheiras de seu ofício. Luzes abrasadoras, Coppola empurrando-os além da exaustão.
cenas brutais que lhes roubavam o sono, e noites onde a adrenalina lhes tremia nas mãos, muito depois de as câmeras pararem de rodar. Fogo e pedra, caos e quietude, suas diferenças de alguma maneira encaixavam perfeitamente. Durante 50 anos, carregaram com as piadas, as frustrações e as tempestades privadas do outro. Sobreviveram a casamentos, fracassos, envelhecimento e reinvenção. E permaneceram atados por uma lealdade que a fama não pôde criar nem destruir. Assim que, quando chegou a chamada, revelando a verdade que se sentia irreal mesmo ao escutá-la, James Caan havia partido, vítima de um ataque cardíaco massivo. Robert não gritou. Simplesmente congelou, como se o mundo tivesse saído de seu eixo. O mundo lamentou um ícone. Robert lamentou o último testemunha vivo do homem jovem que uma vez foi. Quando finalmente falou publicamente, sua voz carregava o peso trêmulo de toda uma vida. Chamou-o de uma perda tremenda. 2 pequenas palavras. No entanto, dentro delas viviam 5 décadas de irmandade, lealdade e essa classe de amor que a homens como eles nunca se ensinou a articular. Nos dias posteriores ao falecimento de James, Robert moveu-se com uma pesadez que Luciana nunca havia visto. Não a pesadez da idade, mas a da ausência. Sentou-se em frente à televisão, reproduzindo velhas cenas de O Poderoso Chefão. Não para admirar o que criaram, mas para sentir James respirar de novo. A arrogância, o calor, a risada meio louca que nunca chegou à montagem final. Viu as versões mais jovens de si mesmos, fortes, imprudentes, intactas, e algo dentro dele se quebrou. Perder a Caan não foi perder um colega, nem sequer perder um amigo. Foi perder um espelho de sua juventude. Perder a testemunha das batalhas privadas ocultas, sob cada papel icônico. Perder o único homem que guardava lembranças que nenhuma biografia, nenhum documentário, nenhuma audiência poderia recuperar. E a dor, nesta etapa da vida, não apunhala. Assenta-se como uma pedra sob as costelas, pesada e imóvel, esvaziando-o de maneiras que já não tinha forças para ocultar. No entanto, Robert a suportou com a dignidade que sempre o definiu. Sem amargura, sem lamentos, apenas gratidão. Uma gratidão feroz e dolorosa por uma amizade que havia sobrevivido à fama, ao caos, à distância e ao tempo. A ausência de James Caan talhou outro quarto silencioso dentro de seu coração. Um quarto cheio não de arrependimento, mas de uma lembrança tão profunda que redefiniu a textura de seus anos finais. Foi, como ele disse, uma perda tremenda. Uma que reescreveu os últimos capítulos de sua vida com igual dose de dor e um amor forte o suficiente para deixar uma marca que o tempo mesmo não poderá apagar. Agora, aos seus 94 anos, Robert Duvall se encontra em um ponto da vida ao qual poucos homens chegam, uma cume talhada não pelo privilégio, mas pela persistência, pela perda e pela coragem implacável de voltar a começar. Seu patrimônio líquido, estimado entre 70 e 75 milhões, é mais do que uma simples medida financeira. É o eco de décadas passadas lutando por sair dos frios e solitários quartos de Nova York, onde alguma vez racionou refeições e caminhou milhas sob a neve invernal só para poder pagar aulas de atuação. Hoje, essa riqueza assenta sobre um império tranquilo e assombroso. Sua fazenda de cavalos de 360 acres na Virgínia, com um valor de vários milhões. Suas residências em Buenos Aires, compradas tanto por amor quanto por legado. Múltiplas carteiras de investimento geridas ao longo de décadas. E uma corrente constante de royalties de O Poderoso Chefão, Apocalipse Now, A Força do Carinho, e dezenas de filmes que continuam sendo transmitidos por todo o mundo. Além de bens imóveis, mantém posições de longo prazo em companhias de produção que ajudou a construir, um fundo fiduciário gerido discretamente para trabalho filantrópico, e uma coleção de arte e lembranças, avaliada em cifras altas de 6 dígitos.
Notas manuscritas de Coppola, fotografias vintage, roteiros raros e presentes de coprotagonistas que já não estão. Nenhum destes tesouros chegou facilmente. São as sombras financeiras de um homem que sobreviveu ao rechaço, à angústia, a filmes de guerra rodados em selvas, a casamentos que lhe escorreram das mãos e a anos em que o telefone nunca tocou. Seus ativos contam a história do sucesso. As cicatrizes debaixo deles contam a história da jornada. Na fazenda da Virgínia, o coração de seu mundo, a vida respira através de cada detalhe artesanal. A casa principal do século XIX abriga varandas envolventes, uma biblioteca repleta de roteiros com anotações, uma cozinha iluminada pelo sol que dá para campos ondulados e um estúdio privado, onde guarda um pequeno cofre que contém as primeiras cartas de seus pais e o primeiro cheque que ganhou em sua vida. Há um celeiro de gravação que converteu em um santuário de ensaio. Um lago privado que reflete entardeceres dourados, estábulos renovados, uma casa para o cuidador e uma cabana de hóspedes restaurada e reservada para familiares e amigos próximos. Em Buenos Aires, seu segundo lar se ergue sobre o burburinho da cidade, onde encontrou o amor de novo. Tetos altos, um canto de tango com pisos de madeira desgastada, janelas que derramam luz sobre fotografias de Luciana e a rua onde se conheceram. Os veículos de Robert Duvall refletem significado mais do que excesso. Um impecável conversível dos anos 60 que ainda dirige nas manhãs ensolaradas. Um Mercedes clássico para longos passeios pelo campo, 2 SUVs modernos para o conforto e vários relógios vintage guardados cuidadosamente em uma caixa de cedro. Presentes de Coppola, Brando e membros da equipe que conheciam a verdadeira medida do homem. Em seu testamento, finalizado com tranquila deliberação, divide o seu mundo com graça. A fazenda da Virgínia, os direitos criativos e os fundos fiduciários de longo prazo passam para Luciana. O lar de Buenos Aires é compartilhado entre ela e a sua fundação filantrópica. E em um gesto profundamente terno, reserva uma atribuição privada para as 2 filhas que ajudou a criar em seu primeiro casamento. Mulheres com as quais ainda se comunica em privado, respeitosamente, como para dizer que a paternidade, mesmo sem biologia, se imprime de forma permanente. Seus dias agora transcorrem com uma suavidade ganha apenas através da sobrevivência. As manhãs começam na varanda com o café esquentando suas mãos, enquanto o sol se levanta sobre os campos. Lê roteiros em voz alta, às vezes cenas completas, saboreando a cadência em vez de se preparar para o trabalho. Luciana caminha com ele pelos trilhos, ajustando seu passo quando o dele vacila, estabilizando-o quando o terreno muda. E em manhãs tranquilas, quando o ar se sente especialmente terno, às vezes recebe chamadas ou notas escritas à mão das 2 filhas que ajudou a criar em seu primeiro casamento. Mulheres já adultas, com filhos próprios, que ainda o chamam de Bob e lhe falam com o afeto de filhas que nunca esqueceram o homem que as aninhou e lhes leu contos. Seu vínculo, remodelado pelo tempo, mas inquebrável, se converteu em uma das constantes mais suaves de seus últimos anos. Ele guarda suas fotos no estúdio, não expostas para os convidados, mas colocadas onde seus olhos caem naturalmente quando se senta. Recordatórios de um amor que mudou de forma, mas nunca desapareceu. As horas da tarde transcorrem entre o cuidado dos cavalos, a visualização dos filmes clássicos que o moldaram, a supervisão de projetos beneficentes no norte da Argentina e a orientação a jovens atores que buscam não a fama, mas a verdade. Luciana agora gerencia a maior parte da logística, frequentemente lendo-lhe e-mails em voz alta, incluindo mensagens de suas antigas enteadas, atualizações sobre suas famílias, fotografias de aniversários, momentos que ainda querem compartilhar com o homem que uma vez preencheu tranquilamente o papel de pai. As tardes pertencem à quietude. Ele e Luciana, lado a lado no balanço da varanda, vendo como o mundo cai no crepúsculo,
falando com a maneira suave e íntima de duas pessoas que sobreviveram às tempestades juntas. Às vezes fala dos casamentos passados que o quebraram. Às vezes dos filhos que nunca teve. Às vezes das duas meninas que sim teve, não por sangue, mas por escolha. E de quão agradecido está de que o afeto, uma vez plantado, pode sobreviver aos cambiantes paisagens da vida. Luciana escuta com uma ternura que se converteu na espinha dorsal de seu capítulo final. O tempo já não o persegue. Senta-se ao seu lado. A fama já não o define. A sabedoria, sim. E nesta tranquila estação, seu legado se engrandece mais que qualquer prêmio que repouse em suas estantes. Um legado moldado não pela perfeição, mas pela resistência, pela humildade e pela coragem de seguir amando, apesar de cada perda que tentou quebrá-lo. Aqui, no brilho tranquilo de seus últimos anos, rodeado por uma esposa que ficou, por enteadas que ainda o procuram através do tempo e pelo mundo tranquilo que uma vez temeu jamais encontrar, Robert Duvall finalmente vive a verdade que passou toda uma vida ganhando. Um homem não é recordado pelo que ganha, mas pelo que continua dando muito depois de as tempestades terem passado. O que faz a vida de Robert Duvall ser extraordinária não é a riqueza, nem os galardões, nem a imortalidade gravada na história de Hollywood. É o homem debaixo de tudo isso. O menino que uma vez temeu jamais pertencer. O jovem ator que continuou se levantando depois de cada rechaço. O esposo que reconstruiu depois do rasgo. O irmão que sofreu profundamente. E o artista envelhecido que ainda escolhe a ternura sobre a amargura. Sua jornada sussurra uma verdade que se esquece com demasiada facilidade. A grandeza não nasce do conforto, mas de escolher a esperança uma e outra vez, mesmo quando a esperança parece impossível. A cada espectador de Golden American Stars, que a sua vida lhes recorde que a sua história não terminou, que o seu maior capítulo ainda pode estar por vir, que a resiliência pode eclipsar a sorte, que a bondade chega mais longe que a fama, e que cada rasgo, por devastador que seja, pode aproximá-los da vida destinada para vocês. Se esta história os comoveu, por favor deixem um gostei, compartilhem-na com alguém que precise de força e inscrevam-se para que possamos seguir honrando as vidas humanas, poderosas e inesquecíveis, por trás das maiores estrelas da América. E de parte de todos em Golden American Stars, que os seus dias estejam cheios de saúde, paz, amor e abundância. Que a vida os trate com gentileza e que cada tempestade que sobrevivam os guie para a luz que espera do outro lado. Pera 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 do outro lado.